Olá, bem-vindos à palestra virtual África Sem Fronteiras. Eu sou Ana Carolina, bióloga. Eu sou Carlos Eduardo, chefe de cozinha e fotógrafo, e nós somos do Eu Vou e Pronto Voluntários pelo Mundo. Lembrando que esse formato de palestra foi adotado devido à pandemia de Covid-19 que estamos enfrentando. Então pedimos a todos que se cuidem, se sair, usem máscara e álcool gel, mas se puder, fiquem em casa. Nós dividimos essa palestra em 3 sessões. Iniciamos falando sobre o projeto, depois falamos sobre todas as experiências de voluntariado pela África e depois finalizamos com um pouco de biodiversidade e cultura. Nós somos um casal de Novo Hamburgo e sempre gostou de estar em contato com a natureza, de passear, de explorar novos lugares, de viajar, conhecer novas culturas, estar em contatos com pessoas diferentes. Então, no final de 2016, nós criamos um projeto de voluntariado internacional, que, baseado na filosofia de explorar novos lugares, aprender novas culturas e ajudar a quem precisa, nós temos por objetivo percorrer os 5 continentes, sempre fazendo trabalho voluntário. Nós já percorremos então a África, a Europa e a Ásia. A Oceania e a América ainda estão em aberto. E nós iniciamos pela África porque a gente acredita que foi lá onde tudo começou. É da África de onde viemos. E nós pretendemos finalizar pela América, na nossa casa, trazendo toda a bagagem de conhecimento e aprendizado para melhorar o lugar onde a gente vive. E nós fazemos esse trabalho voluntário em troca de casa e alimentação, porque a gente acredita que morando com as pessoas da comunidade é a melhor forma que a gente tem de adquirir a cultura local. Então nós iniciamos a primeira etapa pelo continente africano, onde percorremos 13 países, ajudamos 8 organizações durante 9 meses de projeto. Mais precisamente, nós saímos da nossa terra natal, na nossa cidade natal, Novo Hamburgo, no Brasil, Rio Grande do Sul, e fomos até a África, precisamente na África do Sul. A África do Sul foi o escolhido por ter sido o primeiro lugar que nós encontramos o primeiro projeto e também por uma questão de logística. Mas depois da África do Sul, nós percorremos, como já dito, mais 12 países. Então fomos pela África do Sul, Namíbia, Botsuana, Zâmbia, Zimbábue, Malawi, Tanzânia, Quênia, Uganda, Ruanda, Etiópia, Moçambique e Lesoto. Também na segunda etapa nós percorremos o país Marrocos, mas esse não foi na primeira etapa. E todos esses países percorremos sempre com transporte público. O primeiro país, como comentado, foi a África do Sul. A África do Sul é um país, lembrando que a África é o continente, e a África do Sul, infelizmente, é conhecido pelo regime de apartheid, de segregação entre brancos e negros. Mas, graças a Nelson Mandela, hoje é conhecida como a nação do arco-íris, não só pela sua bandeira, mas também pela diversidade de culturas e povos que hoje lá existe. Foi na África do Sul que nós realizamos o primeiro projeto. Na cidade de Port St. John's, nós ajudamos numa pré-escola comunitária. A nossa atividade lá era ajudar em sala de aula, ajudar os professores, ajudar a preparar a merenda e também a fazer serviços gerais, como manutenção de cerca, pintar o parquinho. E aqui nós encontramos o nosso primeiro desafio, que foi a questão das línguas, pois cada criança vinha falando uma língua, seja do povo da sua mãe, do seu pai ou da região onde eles moravam. E o inglês unificava as línguas na escola. O segundo projeto, ainda na África do Sul, nós fomos ajudar uma família a construir a sua própria casa de forma ecológica. Então nós utilizávamos elementos da região, como blocos de feno, que eram resíduos das fazendas, e também a própria argila do solo para construir as casas. Aqui vocês podem ver um modelo. Neste projeto, nós tínhamos hábitos bem sustentáveis. Nós tínhamos a coleta de energia através de energia solar, a água através de coletas de água da chuva e todo o nosso descarte era destinado corretamente. E foi neste projeto que nós começamos a sentir o que é vivenciar a cultura e a realidade local, porque aqui nós dependíamos de água da chuva. E nós estávamos num período chuvoso e já não chovia há muito tempo e não tinha nem previsão de chuva. Então nós tínhamos nesse momento apenas 5 litros de água para beber, cozinhar e fazer as nossas necessidades de higiene.
E aqui no terceiro projeto, ainda na África do Sul, próximo da cidade do Cabo, nós fomos trabalhar com ajuda animal. Nós ajudávamos uma senhora que tinha um aras, que acolhia cavalos que estavam sendo sujeitos a maus tratos. Então, para esses cavalos terem um lugar, um destino, ela então tinha esse aras, e nesse aras, então, ela utilizava os cavalos para dar aulas de equitação para as crianças. E aí nós então saímos da África do Sul e vamos para o nosso segundo país, a Namíbia. Lembrando que 80% da paisagem da Namíbia é composta por savana, então é aqui na Namíbia que a gente tem aquela visão mais clássica dos documentários sobre a África. Na Namíbia, então, fizemos o nosso quarto projeto, ajudando numa escola para deficientes visuais e cegos. Essa era a única escola da Namíbia para crianças com essa deficiência. E esse projeto foi uma manifestação bem local. Uma professora que lançou um olhar para sua comunidade e viu a necessidade de chamar voluntários para ajudar em sala de aula. Foi nesse projeto, então, que nós tivemos que aprender para, então, ensinar. Nós aprendemos Braille para alfabetizar as crianças em inglês e em Braille. Depois fomos para o nosso quinto projeto, agora no Quênia. Lembrando que é lá do Quênia que vem o fóssil mais antigo de nós, seres humanos, desta região próxima ao Lago Vitória. O quinto projeto tinha como objetivo ensinar corte e costura para mães solo, para que elas pudessem prover de forma independente o sustento dos seus filhos. Eram 9 mães e 13 crianças. E nosso papel no projeto era ficar com as crianças. A gente levava eles para a escola, brincávamos, fazíamos o dever de casa. A gente também cozinhava para todo mundo e limpava a casa para que essas mães pudessem ficar 100% do tempo dedicadas ao estudo. Aqui o interessante é que nós vivemos uma imersão cultural. Anteriormente, nós normalmente trabalhávamos em um lugar e dormíamos em outro. Mas aqui não. Aqui, como ficávamos 24 horas com essas mães e essas crianças, essa se tornou a nossa vida e a nossa rotina. Foi uma imersão cultural muito, muito intensa. E depois desse projeto, fomos para mais um país, Uganda. Em Uganda é onde existem os gorilas da montanha, lembrando que são espécimes extremamente ameaçados de extinção e que merecem a nossa atenção. E fomos para o nosso sexto projeto. Esse projeto, ele ainda era uma manifestação local, mas agora era uma organização um pouco maior, com 3 objetivos. Um objetivo de saúde, de agricultura familiar e de construção de casas ecológicas. No objetivo de saúde, a ideia era testar doenças como malária e HIV, caso positivo, distribuir remédios e dar um suporte psicológico para as famílias. No objetivo de agricultura familiar, o objetivo era distribuir sementes para as pessoas da região, mas mais do que isso, formar multiplicadores. E no objetivo de construção de casa ecológica, nós fomos chamados para ensinar uma técnica rápida, barata e fácil para construir casas ecológicas. Mais uma vez, com imersão cultural, nós acabamos entrando dentro das cozinhas tradicionais. E aqui uma cozinha tradicional na região mais urbana e aqui uma cozinha tradicional na região rural, onde tínhamos água da chuva, onde não tínhamos fogão, tínhamos que cozinhar com fogo de chão. E aqui à esquerda podemos ver então a senhora cortando os legumes no que seria a mesa da cozinha. E aí depois vamos até Moçambique para o nosso 7º projeto. Moçambique também foi uma colônia portuguesa, mas Moçambique teve a sua independência somente em 1975, o que transforma esse país, além de jovem, em um país com vários problemas de desenvolvimento. No 7º projeto, na cidade de Maputo, agora num ambiente mais urbanizado, nós trabalhamos com pessoas em situação de rua e com catadores de material reciclado do lixão, mostrando para eles que é possível reaproveitar restos de alimentos orgânicos que eles encontravam nas feiras, como, por exemplo, pegar um tomate mais podre e replantar as sementes, ou ainda, enraizar novamente hortaliças e fazer o replantio. Lembrando que essa é uma situação muito comum e não é exclusiva de Moçambique. Provavelmente no Brasil, na sua cidade, em algum momento isso deve estar acontecendo e não deveria mais acontecer por lei. Daqui então fomos para o nosso 8º projeto, o Lesoto.
né? O último país que visitamos, esse pequeno país encravado dentro da África do Sul, onde infelizmente a taxa da população com HIV positivo é de 70%. Lembrando que HIV positivo não é a AIDS é a doença. No 8º projeto, nós trabalhamos com cuidados paliativos. Cuidados paliativos são aqueles cuidados que nós temos com pessoas que receberam o diagnóstico terminal de alguma doença. E esse projeto, ele surgiu através da manifestação cultural muito forte que tem nesse país, que é que um filho não pode cuidar da sua mãe doente. Então, existia um médico que era especializado em cuidados paliativos, que teve a sua mãe doente, mas que cuidou dela até o final e viu que ela veio a falecer muito envergonhada e triste na comunidade. Então, para evitar que essa situação acontecesse novamente com outras famílias, esse médico passou a chamar voluntários para ajudar no projeto. E o nosso papel no projeto consistia em realizar visitas a esses pacientes, dando um suporte psicológico, muitas vezes simplesmente conversando, lendo um jornal, saindo para caminhar ou fazendo uma massagem. E lembrando, a gente não precisava ser da área da saúde para atuar nesse projeto. Bastava ter mente aberta, proatividade e querer ajudar o próximo. Então, esse foi o percurso que nós fizemos durante 8 projetos, 9 meses e 13 países. Mas além de todos esses projetos ajudando as pessoas, a gente também teve um pouco de conhecimento em biodiversidade e cultura do continente africano. E uma cultura que a gente viu muito frequente em todos os países que percorremos foi a cultura da coleta de água. Infelizmente, uma cultura que não gostaríamos de ver, afinal, água é direito de todos e as crianças é que são responsáveis pela busca e coleta de água para suas famílias. Então, isso é uma situação corriqueira e responsabilidade das crianças. Ainda tivemos encontro com outros povos, incluindo o povo Maasai, que também as crianças têm uma responsabilidade forte, já que é elas que pastoreiam o gado. Além dos Bushmen, ou Some People, povos mais tradicionais das savanas africanas, e é de lá que eles tiram a sobrevivência e o seu sustento. Nós encontramos também vários herbívoros no nosso dia a dia, nas estradas, nos campos. Encontramos animais muito simbólicos como a girafa e a zebra. Além deles também o búfalo e o hipopótamo, que são muito agressivos por serem territorialistas. E além deles, claro, os grandes carnívoros. Esses não eram encontrados no dia a dia, mas são facilmente observados no momento que se faz um safari nos parques nacionais. E aqui nós trouxemos fotos dos elefantes para uma reflexão sobre conscientização ambiental. Ainda hoje, não só na África, como no mundo inteiro, muitos animais são caçados de forma ilegal, simplesmente por vaidade humana. E essa situação não pode mais acontecer. E para finalizar a nossa palestra, nós trazemos para vocês um vídeo que a gente intitulou de África em 1 segundo, que é 1 segundo de cada pessoa, cada cultura, cada projeto, cada situação que vivemos durante esses 9 meses de projeto no continente africano. I wanna be rich, I wanna be famous, I wanna have lots and lots of money. Soar above the clouds, I wanna be free, like Nelson Mandela. Stand tall like a pyramid, so courageous. No place I'd rather be. Oh na na na, oh na na na. There's no place I'd rather be. Oh na na na. Live and die in Africa. I wanna live and die in Africa. Live and die in Africa. Hey, live and die in Africa. Hey, I wanna feel love. I wanna be remembered. I wanna go down in history. Make my mama proud. The darker the berry, the sweeter the juice. Nasitoke nyumbani, mwacha mila mtumwa. Hey, no place I'd rather go. Ooh, no place I'd rather go. I live and die in Africa.
E a nossa tradicional sessão de perguntas agora vai aqui para as perguntas, os comentários embaixo do nosso vídeo. Lembrando que se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu gostei, compartilhem com o máximo de pessoas possíveis e, se tiverem qualquer dúvida, por favor, acessem os nossos mídias sociais, entrem em contato conosco ou acessem o nosso site www.euvoepronto.com e lá vocês podem ter um relato dos 14 projetos que já fizemos ao redor do mundo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente durante esta palestra virtual África Sem Fronteiras. Até a próxima!